E E aí, aí, vocês estão de boa? ouvindo? Não, Tá me ouvindo bem? tá tranquilo. Beleza. Como é que tá? Como é que foi essa sua preparação pra live? Tudo bem, graças a Deus. Agora eu tava aqui nos bastidores, tava assistindo a conferência do This Spot. Toda hora o áudio? Tá, aqui eu tô ouvindo de boa também. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Como é que foi a semana? Estudou bastante? De boa. A semana foi descanso, né? Graças a Deus. E parece que foi ontem que eu te liguei, na segunda, né? Pra gente fazer as coisas. Ontem você me ligou também, né? Fazer o quê? Ontem também. Mas ontem a gente falou um pouquinho mais, né? E aí, É, Guizão, estamos ao vivo pro mundo inteiro. ansioso? Tô de boa até. Eu achei que eu ia estar pior, viu? Bom, vamos Mas, lá. Começar aqui. Não sei se todos me conhecem ou que já estão na live aí, mas sou o Guilherme, faço parte do Ministério de Jovens da PIEC, o Herdeiros do Pai, né, o nome do ministério. Faço parte da liderança e a gente tem um propósito aí de... a gente, no começo da quarentena, fez umas lives com alguns temas mais básicos da nossa fé cristã, e agora a gente vai voltar com outros temas, por exemplo, vai ter live sobre sofrimento, live agora sobre ansiedade, vai ter alguns outros assuntos a mais para a gente tratar também. Então, hoje é a primeira live dessa retomada das lives, e a minha apresentação foi essa. Fala rapidinho aí, André, para quem não te conhece também. uhum. Então, meu nome é André, eu tenho 20 anos, faço parte do Ministério do Herdeiros do Pai, da PIEC, nosso Ministério de Jovens. E é isso. Hoje vamos falar sobre ansiedade. E para começar, eu posso fazer uma oração, Gui? Com certeza. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por podermos estar aqui, Senhor, reunidos no Teu nome, Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo nos guie em tudo que vamos falar aqui, que possa tocar no coração das pessoas. O Senhor também abençoe a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, antes de começar a falar, entrar nos assuntos mais profundos, eu queria que a gente pudesse. Eu vou ler algumas coisinhas aqui só para todo mundo ficar inteirado, ter uma noção mais correta do que é ansiedade. Porque a gente tem aquilo, né? A gente tem vezes que acontece uma coisinha ou outra, a gente acha que a gente é ansioso e que a gente precisa de tratamento, coisas do tipo. Hum, precisa de Aconteceu, remédio. aconteceu, sei lá, fiquei ansioso em 1918 porque, sei lá, conseguir o meu brinquedo, meu primeiro brinquedo, e aí você acha que por conta daquilo É você um acaba sendo trauma. ansioso pro resto da vida. Mas enfim, aqui ó, eu tenho uns textos. Uma psiquiatra chamada Maria Fernanda Caliani, ela fala que a gente precisa da ansiedade, que isso faz parte do nosso corpo, né? Do nosso ser como seres humanos. Ela fala assim: a gente precisa da ansiedade, é ela que nos motiva, que nos impulsiona. O problema é quando ela começa a nos incapacitar. É aquele momento em que a pessoa não consegue mais responder por conta dela. A ansiedade começa a nos paralisar diante do medo que a gente possa sentir. Então, aqui ela fala basicamente que a ansiedade é algo normal da nossa vida, que em certos momentos a gente vai sentir um pouco ansioso por conta de alguma motivação que a gente tem, e que é essa ansiedade que nos motiva, que nos impulsiona a ir atrás desse desejo que a gente tem. Por exemplo, amanhã vou ter um evento que eu vou participar e eu estou ansioso por conta dele. É uma ocasião específica, mas isso me faz me preparar melhor para aquilo. Mas quando a ansiedade me deixa parado, me faz ficar sem reação para poder me preparar, por exemplo, para esse evento, aí ela já não é mais algo normal e não é mais saudável.
Um A gente tem outro. que criar, a gente tem que criar expectativa, né? Eu vejo dessa forma. A gente também não Isso. pode viver assim, sem mais nem menos, mas quando a ansiedade toma o nosso coração, a gente se enche de incerteza, né? E aí lasca Eu tudo. não... Aí você não faz nada, né? Você vive só por pensar no amanhã. Vive paralisado. Uma outra questão aqui é o Brasil, ele é o país que mais sofre de ansiedade no mundo. Ele tem 9,3% da população brasileira foi já diagnosticada sendo ansiosa, mas não aquela ansiedade natural. É quando essa ansiedade passa para ser uma doença. Então, a Eu gente vive no pesquisei, meio disso. desculpa atrapalhar. Pode falar. Eu também, só pela OMS que você também falou, 23% dos brasileiros sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade. E Sim. a OMS também aponta para que 50% das pessoas no mundo que passam por hospitais são vítimas também da ansiedade, né? E a indústria também, a indústria farmacêutica hoje em dia lucra demais, cada vez mais com a ansiedade. Então a gente quer cada vez mais, né? A gente, sei lá, hoje vive numa sociedade que a gente quer tudo para ontem cada vez mais. Eu E vejo que essas estatísticas elas só sobem. o modo de vida que nós vivemos influencia bastante nisso, porque a gente é uma, digamos, uma doença que é dos dias de hoje. Há décadas atrás a gente não tinha isso porque a gente não tinha internet, por exemplo, e você, para você poder saber o que está acontecendo no mundo, você tinha que esperar o jornal, você tinha que esperar o dia seguinte para você ir lá na banca comprar o jornal. Hoje não, você pega, abre o celular, você clica, você já sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. Então a instantaneidade que a gente vive nos influencia bastante a viver esse mundo ansioso. Então, a gente vive, né, o mundo nos joga nesse meio de ansiedade. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para não deixar com que isso passe de ser saudável para ser uma doença. Então a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Espero que todos possam entender, compreender também aquilo que a Bíblia diz sobre a ansiedade, como cuidar dela. Mas eu vou dar uns sintomas aqui que eu encontrei especialistas falando sobre a ansiedade. Quais são os sintomas psicológicos primeiro? Isso é quando elas passam de ser saudável e se torna uma doença, tá? Os sintomas psicológicos: apreensão, medo, angústia, inquietação, insônia, dificuldade de concentração, incapacidade de relaxar, sensação de estar no limite, preocupação com desgraças futuras e pensamentos catastróficos. Isso daí são todas as pessoas que são ansiosas, que têm essa doença, elas têm todos esses diagnósticos, todos esses sintomas. Então ela fica apreensiva por motivo nenhum, ela tem medo do futuro, ela fica angustiada, ela vai sofrendo por tudo isso. E aqui tem os sintomas físicos: falta de ar, hiperventilação, boca seca, formigamento, náusea, borboletas no estômago, ondas de calor, calafrios, tremores, tensão muscular, dor no peito, taquicardia, sensação de desmaio, tonturas e urgência para ir no banheiro. Você tem vontade de ir no banheiro toda hora. Então, isso daqui são sintomas que você estar ansioso reflete no seu físico, então você acaba sentindo isso também. E só para fechar esse panorama sobre o que é a ansiedade vista como uma doença, dependendo do grau que você tiver de ansiedade, você pode também, por conta da ansiedade, isso pode te causar depressão, porque longos períodos de ansiedade te causam isso. Então, uma coisa pode levar a outra. E também a depressão pode estar... você pode ter ansiedade e pode ter depressão ao mesmo tempo. Não quer dizer que, se eu estou ansioso, só depois disso eu vou virar depressivo. Não, pode ser que você tenha ansiedade, você também seja depressivo, porque uma coisa caminha junto com a outra. Então,
Deixa eu ver. E aqui, ó, a ansiedade também pode surgir por conta do abuso de álcool e drogas. Porque você, para fugir da rotina, fugir do dia normal, você acaba, muitas pessoas acabam procurando álcool, procurando droga, procurando qualquer outra coisa, para poder relaxar naquele momento. E aí, para você Um escape, poder. né, Gui? Exato. E aí, para você poder manter esse estar relaxado, você vai consumindo cada vez mais isso. Então, você pode, por exemplo, virar um alcoólatra por conta da ansiedade. Pode ficar viciado, sei lá, em pornografia por conta da ansiedade. Tantas outras coisas por conta da ansiedade. Você, naquele momento, quer relaxar e você vai procurar escape em outros lugares. Então, só para deixar claro que essas são sintomas de pessoas que têm ansiedade, passou de ser saudável para ser uma doença, e pessoas que têm essa doença precisam de acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico, precisa de procurar especialistas para lidar com essa área também. Não, a gente crê, a gente sabe que a Bíblia é o nosso manual de instrução, é o nosso manual de vida, e que ela tem as respostas também, mas tem certos momentos que a gente também precisa de ajuda de um especialista de saúde, por exemplo, e esse é um desses casos. Gui, eu vejo que as pessoas muitas vezes hoje em dia, elas têm um certo preconceito com procurar um psicólogo. Eu não sei, eu vejo dessa forma. Elas têm um certo preconceito, tipo, eu não preciso disso. Isso aí é pra gente que tem, sei lá, problemas que eu não tenho, sabe? Mas eu vejo que Deus, assim, Deus capacitou tanto o psicólogo como qualquer outro médico. E a gente deve usufruir disso, né? Eu vejo dessa forma. E a sociedade deve, sei lá, se há esse preconceito, eu acho que deve ser quebrado, cara. Porque como tipo, você tem um problema no ouvido, você vai no médico do ouvido, né? Tá com um probleminha aqui, você vai lá no médico. Já acabei. Mais ou menos isso. Então, porque a gente tem a falsa ideia de que se você vai para o psicólogo, você tem problemas mentais. Não, o psicólogo ele cuida da sua mente, ele, sei lá, trata você, é uma área da saúde também. Não só ele, mas como psiquiatra e tantos outros profissionais. Mas eu creio que eu, pelo menos nesses dados aqui que eu consegui reunir, deu para explicar bastante essa questão do que de onde a ansiedade passa de ser saudável para ser uma doença. Então a gente precisa também ficar atento em relação a isso. Mas André, queria te perguntar, à luz da Bíblia, o que ela fala sobre ansiedade? Eu sei que você estudou bastante, mas o que ela tem, quais são os textos que ela, por exemplo, ela fala sobre ansiedade? O que você conseguiu estudar sobre isso? Uhum. Cara, primeiro eu queria te perguntar, estralar o dedo é ansiedade? Porque às vezes eu fico tá quase quebrando o dedo e ainda tô aqui. Mas eu só queria complementar um pouco o que você falou também, né? O que eu vejo dessa forma, né? A ansiedade ela é basicamente uma preocupação, né? Uma preocupação com o futuro. E como você falou, né? Ela é normal, assim, até certo ponto, né? Porque se ela se torna obsessiva, aquilo se torna uma doença, né? Um transtorno, algo do tipo, né? É basicamente sofrer antecipadamente. E como você falou, né? A ansiedade ela é inútil. Cara, a ansiedade ela é inútil. Por exemplo, uma prova. Você vai fazer uma prova. Você estudou para a prova, você se preparou bonitinho e tal. E aí você fica ansioso, cara. A ansiedade ela é tão inútil que ela chega a te atrapalhar, cara. Ela chega a, sei lá, você poderia ir bem e vai mal por conta da ansiedade. Você Você vê isso na poderia usar o FUVEST. tempo para estudar, mas você não estuda porque você está ansioso pensando na prova. Exatamente. E, tipo, na hora da prova, tipo, sei lá, qualquer vestibular, você vai ver alguém super tenso, super tenso. Com certeza vai mal. Né? Por exemplo, eu sou tranquilo pra prova. Eu vou mal porque eu não estudo mesmo. Tudo bem. Tô tipo brincando, né? Mas tá bom. Mas a visão da Bíblia, por que a ansiedade é inútil? A Bíblia, ela nos diz que não é possível adicionar uma hora nas nossas vidas. Né? E, assim, as pessoas demonstram a ansiedade de diversas formas.
né? Muitas pessoas ficam desesperadas e tal. Mano, quando eu fico ansioso, eu me afasto. Eu me afasto de tudo. Eu tenho que conversar com Deus, eu tenho que passar um tempo com Ele. E eu pego um violão, eu começo a tocar, eu fico lá um bom tempo, né? Então, como você falou, as pessoas procuram um escape, naturalmente, né? E pode ser bom ou pode ser ruim, né? Então, muita gente procura escapes ruins, assim, né? Como drogas, ou pessoas que comem demais, ou, como você falou, usam drogas, bebem e tal. Mas eu também vejo que, assim, é basicamente por uma pressão psicológica, né? Então, pode ser passar na faculdade, pode ser ir conhecer o sogro, né? Isso daí é embaçado, né? Mas eu vejo que as frustrações, elas também causam ansiedade, né? Então, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa frustrada na área emocional, assim, uma pessoa que na infância não recebeu amor, ela se torna uma pessoa carente, né? Ela pode ser uma pessoa ansiosa para, sei lá, casar, né, por exemplo. Então, eu acho que o caminho para a gente se livrar dessas frustrações que nos atrapalham é a gente entender que a vida tem ciclos, né? E que Deus está sempre nos preparando, nos amadurecendo nesses ciclos, né? Eu vejo que a ansiedade, ela é muito você estar preso na necessidade das coisas serem feitas do seu jeito, né? Então é uma questão assim, a gente ser mimado, né? E a Bíblia diz que isso gera uma angústia, né? A Bíblia diz que as preocupações, elas deprimem o coração, mas que uma palavra boa, ela nos alegra. Então, aí uma palavra boa, né? Uma palavra boa, tipo, que a maioria das nossas preocupações são coisas que nunca vão acontecer. Eu lembro que quando eu era pivete, assim, não sei se foi minha avó ou alguma tia, falou pra mim que eu ia morar debaixo da ponte. E aí eu fiquei ansioso, cara. Eu fiquei ansioso porque eu falei, caramba, eu vou morar debaixo da ponte, que saco. Mas eu acho que ela ou a minha avó, ou sei lá quem falou isso, tipo, pra eu, né, dar valor para as coisas. Funcionou, pelo menos, né? Mas, assim, a vida emocional, a vida financeira, ou o medo de pegar alguma doença, ou algo do tipo, são coisas que mais afligem as pessoas, né? E tira nossas forças. Né? A ansiedade é o mal do século. Né? E atinge qualquer tipo de etnia ou classe social, algo do tipo. Né? E como você falou, pode se tornar uma doença. E respondendo a pergunta, pode falar. Eu só queria citar um exemplo que, por exemplo, a gente está na quarentena, né? E muita gente está, sei lá, saiu da sua rotina e está vivendo uma rotina totalmente diferente. Por exemplo, eu não parava, eu ficava em casa por muito tempo, há muito tempo, tipo anos. Eu não tinha uma rotina do tipo ficar 3 ou 4 dias sem nada para fazer. Então isso daí para mim era uma novidade. E aí, no começo dessa quarentena eu entrei numa crise brava, porque tipo, você tá numa rotina e do nada você para. E aí acontecem outras coisas no seu dia a dia e enfim, eu sei que eu fiquei tão ansioso por nada, assim, não tinha um porquê, mas eu estava ansioso. Eu não tinha vontade, por exemplo, de sair da cama, não tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de fazer nada. Eu estava até comentando com a sua que nesse período aí eu até pedi perdão para ela porque eu não estava conseguindo render no trabalho, porque ficava 5 horas trabalhando, mas era como se eu ficasse 30 minutos de tão com a cabeça no futuro que eu tava. Então, eu perdi a fome, perdi a vontade de fazer as coisas, tudo por conta da ansiedade. E aí, para você ver como que a palavra de Deus nos ajuda a combater essa ansiedade também, eu estava lendo Mateus 11. Tava lento, garoto. Eu estava muito lento mesmo. Deus me perdoe. Tava lento, quase parando. Eu estava lendo Mateus 11 nesse período aí, e aí tem um versículo, né? Mateus 11, 28. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, né? Eu nesse período eu até deixei de ler a palavra. Fiquei, eu acho que umas 2 semanas assim. Eu fiquei confuso. E aí eu
no primeiro dia que eu voltei a ler, é como se toda a carga que eu tinha colocado sobre mim mesmo tinha sido tirada. E é isso que ele faz. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu daria descanso a todos vocês. Eu estava colocando um peso no futuro, imaginando coisas que poderiam acontecer, mas a partir do momento que eu procurei o verdadeiro descanso na palavra de Deus, eu procurei o refúgio no lugar certo, foi quando eu consegui sair do abismo que eu estava construindo e voltar para a realidade. Sim. E cara, eu vejo que esse versículo ele fala muito ao meu coração. Porque, mano, com Jesus tudo é mais leve, cara. Tudo. Assim, quando você vive uma vida com Deus, as coisas não se tornam mais fáceis, mas eu vejo que, assim, com Jesus ele carrega o nosso fardo, né? Ele nos ajuda. Então, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que se refugia no Senhor, né? Então, com Deus, as coisas não vão ser mais fáceis, mas elas podem ser mais leves, né? Você vai ter a pessoa que tem o poder para poder tirar da situação, para vencer. Exatamente. E a Bíblia, ela diz que Jesus, ele nos traz paz como o mundo não traz. Né? Então, por mais que a gente busque refúgio em outras coisas, elas nunca vão nos suprir como Deus vai nos suprir. E as coisas não vão ser mais leves como são com ele, né? Sim. E aí vem a questão. Eu não estava eu não estava procurando a solução em lugar nenhum. E aí quando eu procurei no lugar certo, a ansiedade que me consumia parou de me consumir. E aí quando você fala, putz, eu sou um cabeção, não faço nada. Pior que foi isso mesmo. Como você me perguntou, cara, aos olhos da Bíblia, cara, ansiedade. Eu vejo que, mano, desde o começo, tipo, Adão e Eva, né, eles descansavam em Deus. Eles só faziam isso, eles só descansavam, confiavam em Deus. Né? E o pecado, ele trouxe consigo o medo. Né? Então, e o mais engraçado na Bíblia é que o que mais está escrito nela é não temas. É a frase que está mais escrita na Bíblia. Não temas. Ser valente. Né? E como diz lá em Mateus 6, fala sobre os pássaros, né? Que eles não semeiam, não colhem, não guardam celeiro e tal. E isso me faz refletir muito, cara, porque você olha para os pássaros, eles não têm ansiedade, eles não, sabe, eles não se importam, eles só vivem. Eles vão ter comida, eles vão ter. E a Bíblia diz que a gente, ele fala assim, porventura, não são vocês mais importantes que os pássaros? Né? E isso fala muito no meu coração, sabe? E a Bíblia também diz que a gente vai, Deus fala que a gente vai ficar ansioso, né? Mas que a nossa ansiedade tem lugar. Né? Ela diz que a gente deve depositar a ansiedade nele, depositar a ansiedade em Deus. Né? E depositar a ansiedade em Deus, eu vejo que é confiar em Deus. Quer falar mais alguma coisa sobre isso, Gui? Não, aqui tem o Mateus 6:25, né, que fala: não andeis ansiosos. A Bíblia ela fala sobre ansiedade. Não é à toa porque tem Mateus, tem em Filipenses também, outros versículos da Bíblia, como 1 Pedro, tem até Salmos 37, Provérbios, Jeremias, Marcos. Todos esses livros têm capítulos, versículos falando sobre ansiedade. Então, se a Bíblia fala sobre ansiedade, quer dizer que Deus sabe que nós temos essa ansiedade em nós, que é algo nosso. E que Ele fala, ó, toma cuidado com esse caminho aí. Você não pode andar ansioso. Ansiedade todo mundo tem, mas se você andar ansioso, você está indo por um caminho errado, que não é o caminho de paz que eu estou te dando. Porque a ansiedade eu creio que você já falou também, nada mais é do que você viver o futuro. Pensar no futuro, mas não viver o presente. E se você só tem a cabeça focada no futuro, você deixa de viver aquilo que Deus tem para você hoje. E se você fica maquinando o seu futuro a todo momento e
não vive o seu presente por conta disso, quer dizer que você não confia que Deus vai prover para você também o seu alimento, não vai prover o seu futuro. Como você disse sobre os passarinhos, está em Mateus 6:26, acho. Que fala que os passarinhos, eles vivem, eles voam, eles fazem, eles vivem a vida deles, mas eles sabem que na necessidade ou quando eles forem procurar alimento, eles vão encontrar alimento. Por quê? Porque Deus supre a necessidade deles. Também, por exemplo, a questão da roupa. A gente tem roupa, Mateus 6:28, que fala sobre você se vestir. Então, não, a gente não tem que ficar se preocupado com o que a gente vai ter que vestir ou com a comida que a gente pode não ter no dia seguinte, ou, sei lá, se eu vou ter, talvez, sei lá, dinheiro para pagar a conta ou para comprar alguma coisa. Mas a gente tem que sempre se lembrar que a gente confia no nosso Deus e é nele que, entregando a ele, que a gente consegue passar por todas essas situações entendendo que ele está no controle de todas as coisas e que ele provê para o seu filho tudo aquilo que ele precisa. Não é a gente procura, a gente faz planos, a gente tenta traçar algumas rotas, a gente imagina, mas a gente sabe que no final de todas as coisas é Deus quem dá o sim ou dá o não. Então, por mais que a gente possa planejar, a gente tem que confiar que Ele que está no controle de todas as coisas. E outra coisa, a gente sabe que Deus tem o melhor para nós. E se Ele tem o melhor para nós, por que que eu vou ficar preocupado? Confiando nele, eu sei que Ele é fiel e justo, eu sei que Ele está sempre ao meu lado, Ele quer que eu esteja junto com Ele, quer que eu confie nele, porque Ele sabe o que é bom para mim. Então, se Ele sabe o que é bom para mim, quem sou eu, né? Sim. E muito sobre o que você falou disso aí, Gui, inclusive em Mateus 6 ele vai falar assim, não procure, aliás, não se preocupe com amanhã, né? Porque o amanhã vai trazer suas próprias preocupações. Então, muitas vezes a gente quer trazer as coisas do amanhã para o hoje. Eu muitas vezes, eu não sei se eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu sei que eu sou uma pessoa afobada, cara. E eu acho que, assim, eu sou muito impulsivo. Às vezes isso é bom, porque eu só vou lá e faço, mas às vezes isso é ruim, porque às vezes eu me afobo muito, e aí eu quero fazer as coisas no momento errado. E o que tipo assim, era para fazer no momento certo, ia dar certinho. Aí eu faço a coisa certa no momento errado e aquilo se torna errado. Né? Então, às vezes, traz consequências ruins. Né? O que você falou também sobre a vontade de Deus é Paulo falando aos romanos, né? Que fala que assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Então, se você ama a Deus, por mais que muitas vezes você receba um não, você tem que saber que aquilo é Deus te livrando de um caminho que podia ser um caminho de destruição, né? Então, às vezes as pessoas se frustram com Deus porque elas esperam receber tudo de Deus, né? Mas quando ele diz não, ele só está nos livrando muitas vezes, né? Tudo isso porque ele nos ama. Então, como você falou, o caminho é a fé, a obediência, mas principalmente a dependência em Deus. E isso vai muito além do que, assim, crer em Deus, né? É crer que Ele é um Pai, né? Que Ele é verdadeiramente um Pai perfeito, né? Não é como o nosso Pai terreno, né? Que muitas vezes vai errar. Muitas vezes as pessoas têm, assim, dificuldade para ver Deus como um Pai, porque o Pai terreno é falho, né? Mas Deus é um Pai perfeito, é um Pai de amor, né? Então, muitas vezes, quando Ele fala não, Ele só faz isso porque Ele nos ama. Você citou aí de Mateus 6 de novo. No finalzinho, quando no versículo anterior desse que você disse, que você falou 34, no 33 fala que ele já dá toda a letra, né, de como que você resolve toda a ansiedade. A gente
no versículo 32, vou ler aqui do 32 ao 33. No 32 fala que são os gentios que procuram viver dessa maneira, procuram planejar todas as coisas e ficam ansiosos com as coisas do mundo, porque é o mundo que eles vivem, eles não vivem para Deus. A vida deles é para o mundo, então tudo que eles fazem é para o mundo, é direcionado para o mundo. Então, eles vão ficar procurando isso em todo o tempo. Mas a gente crê num Deus poderoso. A gente tem um Pai que a gente confia e que a gente sabe que Ele não falha. Então, no versículo 32, ele fala assim: Pai vosso celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, os gentios eles vão procurar as coisas que tem no mundo para eles conseguirem sobreviver, viver. Mas a gente, por mais que a gente saiba que a gente precisa das coisas do mundo também, a gente compreende que é Deus quem nos dá essas coisas, é que Ele quem nos traz tudo isso. Não adianta a gente tentar fazer tudo na nossa própria força que a gente não vai conseguir. A gente só vai quebrar a cara. Então, e aí no versículo seguinte já vem a resposta para basicamente tudo. Está escrito assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, como é que a gente faz para, mesmo tendo ansiedade, vivendo num mundo ansioso, como é que a gente faz para lutar contra isso e não deixar isso daí, essa ansiedade, tomar conta da nossa vida? Buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Como é que eu faço isso? Lendo a palavra, buscando a presença dele, ouvindo louvores, orando a Deus, buscando ter essa comunhão com ele. Como eu disse no começo da quarentena, eu estava ansioso pra caramba. Eu parei de viver. Mas aí, quando eu voltei a procurar a Deus, a ler a palavra dele, a orar, eu me senti outra pessoa. Digamos que eu não tinha mais nenhum problema, assim. Então, é só você experimentar, é só você ir lá e buscar, é só você orar, é ser sincero, vai buscar e você vai ver a diferença. Pode ser que talvez não seja tão rápido assim como foi para mim, porque Deus age com cada um de uma maneira diferente. Mas é óbvio que você vai sentir a diferença quando você buscar o reino dele, você buscar a presença dele. Alguma coisa a acrescentar aí? Cara, muito o que você falou, tipo assim, você descansar, né? Você, tipo, só ficar de boa, mano. Sabe? Você fazer a sua parte e deixar Deus fazer a dele, sabe? Mas a gente tem que se esforçar também. Você falou da Bíblia, cara. Muitas vezes eu já peguei, tipo, cara, durante essa caminhada, ficar, tipo, 2 semanas sem ler a Bíblia. Hoje em dia eu não consigo ficar 2 semanas sem ler a Bíblia, cara. Não dá. Eu preciso ler direto, cara. Nesse período que eu fiquei sem, eu falo bastante com a Su, né? E aí eu falei pra ela, eu sentia como se eu não tivesse força pra fazer nada. Aí eu comecei a ler a Bíblia, era como se eu tivesse tomado um esteroide, ou sei lá, um bomba. Eu fiquei toda a força como se o cabelo do Sansão tivesse crescido e eu tivesse toda a força dele de novo. Glória. Mas um outro ponto aqui, ó, que eu queria falar também, a gente ouve muita coisa por aí. A gente, por exemplo, tem pessoas que falam e acreditam que, por exemplo, se você está passando se você está com alguma doença ou se você está, sei lá, passando por qualquer necessidade, é porque você está em pecado. Ou isso é falta de fé. Jó, né? Mas é importante você entender, a gente entender que pode ser também, mas não quer dizer que se você está ansioso é falta de fé. Ou, sabe, tem toda uma diferença entre você ter fé ou estar ansioso, ou não ter fé e estar ansioso, sabe? Então a gente tem que parar, refletir, pô, será que eu tô tendo fé ou será que eu tô com pouca fé? Enfim, não.
eu anotei aqui, muitas vezes a ansiedade é resultado de pouca fé. Muitas vezes. Tem que ficar, não é todas as vezes. Mas isso não quer dizer que toda ansiedade é resultado de pouca fé. Então, a gente tem que parar para entender isso. Tem situações que é resultado de pouca fé, mas não que tudo é resultado de pouca fé. Então, a gente tem que parar, refletir. E lá em Filipenses 4 também fala sobre ansiedade. Eu pelo menos peguei e estudei bastante esses dois textos. Eu tenho outras referências também, mas são os textos que falam um pouco mais, principalmente no Novo Testamento, que falam um pouco mais sobre a ansiedade. Eu anotei até fiz um cronograma aqui, ó. Eu vou ler todos os versículos só para todo mundo entender. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes, e ouviste, e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Acredito que é um versículo, é uma passagem bastante conhecida, mas aqui ele fala para a gente não viver ansioso novamente, e ele dá todas as respostas também. Eu fiz até um esqueminha aqui, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. O que esse versículo quer dizer? Ele quer dizer que a gente não pode andar ansioso, não pode viver ansioso. Mas, se a gente não quer viver assim, como que a gente faz? O próprio versículo já responde. Fazendo Deus conhecer todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós desejamos, queremos, ansiamos, problemas, tudo. Como? Exato. Como? Como que a gente faz isso? A gente vai orar, a gente vai adorar a Deus, a gente vai estar com esse tempo de comunhão com Ele, sabe? Essa intimidade. E aí, se você coloca diante de Deus todas essas coisas, a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração. Mas que paz é essa? É aquilo que está escrito na Bíblia, é aquilo que ele tem de promessas para a gente, é lembrar tudo aquilo que ele fez. Então, e se você está lendo a palavra de Deus, você está refrescando a sua memória nas promessas dele. E aí a sua mente vai se voltar a todas as promessas dele. Então, você vai parar de pensar no futuro e vai se lembrar daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus já fez, sabe? Você vai se lembrar de todas as maravilhas de Deus. Por isso que uma coisa vai levando a outra. Você tem que orar, mas você tem que buscar também na leitura, sabe? E aí no versículo 9, ele fala assim, tudo isso que eu disse antes, por exemplo, a questão da oração, da súplica, tudo isso você vai ter que praticar. Se você fizer isso, o Deus da paz será convosco. O Deus vai te dar a paz, Ele vai estar com você. Então, e aqui o versículo 8 ele fala, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de bom, isso é que a gente tem que ocupar no nosso pensamento. Então, para resolver a questão do pensamento, a gente tem que focar no versículo 8, que é saber tudo que é de bom. E aí a gente vai trazer a mente aquilo que nos traz esperança. Isso também está lá em Lamentações 3:21. Trazer à memória tudo aquilo que dá esperança. E sendo alegre no Senhor. O que é ser alegre no Senhor? É Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. É você se lembrar de tudo aquilo que Ele fez para você, de onde Ele te tirou, de tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida, todas as promessas. Uhum. É isso aí, né?
quando você tava falando, eu até falei Jó. Eu pensei muito na história de Jó, cara, que as pessoas olhavam e falavam, cara, você deve estar muito em pecado, mano. Mas não, Deus tinha ali uma promessa para ele, né? Então a gente deve buscar a fé de Jó, né? Ah, e o que você falou, que também fala muito ao meu coração, é essa passagem que é uma paz que excede o nosso entendimento, né? Algo que a gente não consegue sequer entender, né, cara? E não é Quando você tipo, vê... uma coisa importante é destacar que a paz que excede todo entendimento não quer dizer que a gente não vai viver sem sofrer ou sem passar por necessidade, mas é que aquilo, no meio de toda essa circunstância, a gente vai estar em paz. É muito Paulo isso, cara. Você vê ele preso e cantando lá, dando glória a Deus. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Tá? E essa questão de Jó, se a gente se voltar para tudo aquilo que ele viveu, o cara era para ter abandonado a fé, largado, abrido a mão de Deus e Hoje em dia o seguido irmão seu próprio caminho. não dá paz, o cara já sai da igreja. Então, meu, é complicado essas coisas. Eu fiz Cara, umas. Pode falar. não, pode falar, pode falar. Não, eu ia Eu ia falar que sair um fiz pouquinho do umas caminho. anotações aqui. Por exemplo, tudo aquilo que foge do nosso controle gera ansiedade. A gente tem o problema de achar que tudo tem que estar no nosso controle. A gente tem que estar controlando todas as áreas da nossa vida. Mas quando você realmente é um cristão, você entende a palavra de Deus, você teve esse novo nascimento, você entende que a sua vida você não vive mais. Você deu ela para Cristo, é Cristo que vive ela por Isso quem você. vive. Então, teoricamente, isso já não faz mais sentido, porque você quer controlar algo que já não é mais seu. Mano, rapidão. Tipo, você vê que é um reino totalmente de cabeça para baixo, né? É tudo ao contrário, cara. Então pode falar. E aí, logo depois disso, eu anotei assim: a ansiedade é inútil, porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um pouco da sua existência, aquilo que você disse. Eu posso tentar buscar ser o mais saudável possível, mas é Deus que determina quando que as coisas vão acontecer na minha vida. É Ele que determina quando que eu vou partir para a glória ou não. Então, como eu disse também, eu posso Ou pro planejar inferno. tudo. Não, é para a glória. Depende da pessoa. Assim, mas assim, eu posso planejar tudo na minha vida, mas eu não vou executar se não tiver permissão de Deus. Se Ele não falar, vai lá e faz. Se eu não é, se eu não entender isso, eu vou ficar parado. Eu não vou fazer nada, eu vou viver uma vida que toda errada, já que eu vou tentar controlar algo que já não é mais meu. Cadê que mais? Quando eu estou ansioso, eu digo que Deus não é poderoso suficientemente para cuidar de mim. Porque, Caraca, isso aí foi tapa na porque cara. assim, a ansiedade é você achar que você está no controle, você que tem que planejar tudo, e se as coisas não saírem do modo como você planejou, você deu tudo errado. Então é você entender que, tipo, já que eu quero fazer as coisas aqui e Deus não está fazendo, deixa eu agir da minha maneira. E uma outra consideração que eu fiz aqui, a ansiedade te faz dizer que Deus não está no controle da sua vida, mas você não entrega o controle da sua vida a Deus. Você fala, mas você não pratica. É você falar da boca para fora, mas o seu coração não está entregue. É aquele adesivo, né? Jesus não tem nada a ver. Nossa, eu ia falar uma piadinha muito ruim. Mas, mano, Gui, eu acho que o lado bom, assim, da ansiedade, pra mim, eu vejo dessa forma. A ansiedade aponta pra Deus, cara. Por quê? Cara, se eu não tenho força pra mudar o amanhã, o que mais eu posso fazer se não confiar em Deus, cara? Sabe? Confiar num Deus que é eterno, um Deus que é santo e que me ama, sabe? Então, o exemplo de uma criança. Uma criança, assim, uma criança que ainda não tem consciência e tal. Ela não fica pensando, cara, amanhã será que eu vou ter comida? Amanhã será que meu pai vai... Ela não fica, ela só confia em Deus, né?
Então, é isso. Cara, a ansiedade, ela aponta para uma necessidade que a gente deve ter em Deus, uma dependência nele, né? Só que, assim, confiar muitas vezes não é fácil. É aquilo que eu falei. Às vezes você vê, as pessoas podem ver Deus, assim, principalmente quem ainda está começando a caminhar e tal, vê Deus de uma forma que, assim, vê como vê a Deus como vê as pessoas. Então, as pessoas, assim, elas normalmente não se confiam, né? Então, por isso que às vezes é meio difícil confiar em Deus. Não que ele não seja confiável, mas é porque nós é que somos falhos. Né? A nossa fé é O pequena. pecado fez o nosso entendimento ficar meio obscuro e meio distorcido em relação a Deus, né? E aí a gente não consegue compreender, não consegue, se não for por através do Espírito dele agindo em nós, a gente não consegue nem se aproximar. Então, Não é com a nossa força, cara. Eu vejo isso. No é, começo pode falar. não, pode falar aí, eu vou citar mais uma frase aqui. Você tá cheio das frases, bicho. Pode falar. Eu vejo assim, no começo da minha caminhada, eu até já compartilhei isso, eu batalhava muito pra me certificar, cara. Porque eu era, assim, eu não sabia. Eu não sabia que não era com a minha força. Eu não sabia, e até que Deus me disse, cara, não é com a sua força que você vai vencer. Então, o caminho, eu acho que é conhecer a Deus. Não adianta você querer confiar em Deus se você não o conhece. Por exemplo, como é que eu vou confiar no Gui se eu não conheço ele? Como que eu vou confiar no Gui se eu não troco uma ideia, se eu não dou um rolê com ele, né? Então, e Deus quer que você confie nele. Aliás, ele quer que você confie muito além de que você pode ser curado, do que ele quer, que ele pode te curar, mas que você já é curado, você já está curado nele. Né? Então, por que eu não posso confiar em mim, na minha força? Né? Muitas vezes as pessoas que não são crentes, né, falam assim, você é seu Deus, você é seu próprio Deus. Né? Então, por que eu não confio em mim mesmo, minha força, tal, não sei o quê? Eu tenho, sei lá, diploma não sei na onde, eu sou isso, aquilo, sei lá. Cara, o teu trabalho vai acabar, a tua beleza, o teu talento, tudo vai acabar, tudo tá fadado a uma destruição, cara. Né? Mas Deus é eterno, cara. Então, a gente vê muitas vezes Deus como, principalmente que assim, né, não tá caminhando, né, como eu falei, vê como as pessoas ao nosso redor. Só que Deus, ele não muda, ele não mente, ele não é homem para mentir. Né? Então, e a Bíblia diz assim, cara, se ele tá com a gente, não há o que temer. Né? E ele não nos deu um espírito de covardia, né, mas de poder. Né? Então, se ele está com a gente, quem que vai ser contra? Né? Então, assim, para os homens e mulheres de Deus na Bíblia, sempre houveram desafios. Né? Mas quando eles confiaram em Deus, tudo deu certo. Não, então, muitas vezes a gente olha, o que é dar certo? Pode não dar certo aos nossos olhos. Né? Como a gente, como Jó, né? Ali ele estava naquela situação e ele só confiava, né? Não sabia o porquê. Aos nossos olhos a gente não sabe o que a gente está vivendo determinada situação e tal, mas o caminho é confiar e saber que ele nos ama. Charles Spurgeon diz assim: a ansiedade não tira o problema de amanhã, ela só tira a paz de hoje. E é o que a gente está falando essa quase uma hora. Você estar ansioso é você ficar se preocupando com o amanhã e não viver o que Deus tem preparado para você hoje. Por exemplo, vamos trazer um pouco mais para a questão da nossa fé. Vamos supor, amanhã vai ter evangelismo, por exemplo. Eu tenho que preparar como é que vai ser o evangelismo amanhã, eu tenho que ver se vai todo mundo, se vai faltar alguém, se vai ter comida para todo mundo. Mas e o hoje? Será que o hoje eu estou vivendo aquilo que Deus tem para mim? Será que hoje eu estou tentando ajudar meu irmão a, sei lá, a ficar bem, sei lá, a confiar em Deus da maneira como deve ser? Ou será que eu só estou preocupado com amanhã e deixando o meu cristianismo hoje, sei lá, de lado? Não, você tem que
parar também para prestar atenção que você pode pensar no futuro, mas você tem que viver o hoje. O futuro não pode te deixar sem viver o que Deus tem para você hoje. Então, Já bebi 15 litros. e se você se preocupa bastante com o futuro, a ansiedade, ela vai aos poucos matando a alegria que você tem de viver hoje. Você vai se preocupando com o futuro, vai só se preocupando, às vezes tendo medo, às vezes ficando receoso com algumas coisas, e o seu viver hoje você acaba não tendo mais prazer e alegria. E aí você vai ficando um cara carrancudo, um cara chateado, bravo e essas coisas. Ela nos esgota, né, cara? E... Ah, Pode falar. não, eu só ia citar os últimos versículos que eu anotei aqui como referência, mas pode dizer antes aí. Não, até esqueci o que eu ia falar. Pode falar. Ó, primeira Pedro 5,7 fala de novo sobre a ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Novamente, a gente planeja, a gente faz as coisas, mas é Deus quem dá a última palavra, é Ele que tem cuidado de mim, de você e de todos nós. Se eu não consigo colocar todas as minhas inquietações diante dele, eu acabo me sobrecarregando. E é só fazendo isso, confiando nele, que eu consigo perceber todo o cuidado que ele tem em relação a mim. Consigo realmente descansar naquilo que ele tem feito na minha vida. Salmo 35:7 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Como que eu vou viver uma vida sem ser de ansiedade, uma vida confiando a Deus, se eu estou preocupado com o caminho que eu quero construir na minha vida? Não, eu tenho que entregar o caminho, o caminho da minha vida, nas mãos de Deus. E confiar que Ele é poderoso o suficiente, que o que Ele tem para mim é o melhor para mim. E o mais Ele vai fazer. É só confiar e entregar, que aí Ele vai fazer. Ele vai te dar o direcionamento certo, Ele vai te falar o momento certo de você agir. Provérbios 16, versículo 1 fala: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Como é que como estou falando aqui, eu vou fazer planos, mas é a minha vontade e a vontade de Deus. É Ele que vai definir se aquilo que está no meu coração é o que Ele quer para fazer, é o que Ele quer para minha vida, ou se Ele quer outra coisa. Se for outra coisa, a gente tem que estar aberto para Ele agir na nossa vida, para a gente abrir mão daquilo que a gente tinha planejado, para que a gente confie naquilo que Ele tem para nós. Versículo 9 diz novamente: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu posso fazer meus planos, mas é Deus que me conduz. E o versículo 33: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. A sorte é lançada assim ao ar, mas através de Deus, é só por Ele que toda decisão que é no mundo que acontece, Ele falar que acontece. O vento pode bater aqui na minha face aqui, passar pela janela, mas só aconteceu isso porque Deus ordenou que acontecesse isso, sabe? Jeremias 29:11 fala sobre isso. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o coração. Então, por que eu estou pensando criando problema para o futuro, na ansiedade? Eu tenho que confiar em Deus, tenho que buscar, invocar o nome de Deus, orar a Deus, e aí Ele que vai me ouvir. E Ele tem pensamentos de paz para mim, por que eu estou tirando a própria paz que Deus está me dando? Eu estou sendo o todo errado da história, sabe? Eu querendo paz, mas eu lutando contra ela. Não faz sentido. E só para finalizar aqui, eu acho que o ápice dos versículos aqui, pelo menos para mim, é Marcos, capítulo 4, na história que Jesus está no barco com os apóstolos,
tá aquela tempestade, tá o vento soprando, chuva, e Jesus está dormindo no barco. Os apóstolos doidos da cabeça. Como é que o cara tá dormindo assim? A gente tá morrendo, o cara tá dormindo? Sabe? Essa história aí. Fica sonhando, Meu, cara. os caras tá com Jesus no barco. Nada podia acontecer nada com eles. Meu, e aí, versículo 40, então perguntou aos seus discípulos, Jesus falando, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? O pessoal, os apóstolos, os caras viviam com Jesus, os caras viram os milagres que Jesus fez e fazia, as palavras sábias que ele falava também, e eles não confiaram em Jesus. A gente sabe que Jesus é Deus. Você estar com Jesus é você estar com Deus, sabe? Então, aí Jesus fala sempre, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Por que a gente está com tanto medo do futuro ou do presente? A gente não está confiando verdadeiramente em Deus? A nossa fé não está no lugar certo para a gente ficar com medo e ficar ansioso? Uhum. É basicamente Cara, isso, as minhas anotações. então, as minhas também já acabaram, agora vai só na improvisação. Mas tem uma música do Morado, não, do Fernandinho, diz assim: guarda o meu coração, ó Deus, de fazer minha vontade. Então, que a gente possa viver dessa forma, que Deus nos guarde de viver a nossa própria vontade, cara. Então, se você aí está vivendo algo, está decepcionado com Deus, saiba que Ele pode estar te livrando de um caminho de destruição. Aos teus olhos você não consegue ver, mas Ele te ama, Ele quer o seu bem. E é isso, cara. Por fim, eu queria dizer que se você aí que está vendo a nossa live ainda não, sei lá, não entregou a sua vida e quer, ou se você se interessou pela palavra ou algo do tipo, manda um direct pra gente. A gente vai ter todo o prazer de fazer um novo amigo, né? De E a gente tem ajudar. psicólogos, claro, a gente tem psicólogo na nossa igreja, a gente tem gente que trabalha na área da saúde, né? Então, a gente tem um ministério bem legal aí. Então, vocês estão mais do que convidados. Mais ou menos isso aí, Gui? É isso aí, só para antes de finalizar, que a live tem, você falou da música, tem outra música também da Laura Sogueles, que fala que em teus braços é o meu descanso. Nos braços de Vamos Deus é cantar, Gui? onde a Dar uma gente. palhinha? Não, não. Desculpa atrapalhar. Todo Fala de mundo vai, novo. todo mundo vai sair da live. Eita. Em teus braços é o meu descanso. Nos braços de Deus é onde a gente verdadeiramente encontra o nosso descanso e a nossa paz. Mesmo nesse mundo imerso que a gente vive, de ansiedade, com tantos outros sofrimentos e problemas, é somente confiando, buscando a presença de Deus que a gente verdadeiramente consegue encontrar essa paz. A paz que excede todo entendimento. Você pode estar passando por qualquer problema, mas você vai estar em paz porque você sabe que Deus está ao seu lado, lutando as tuas batalhas. É isso aí. É isso, que a nossa cidade esteja a conhecer mais da verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. Amém? Amém. Até emocionei, cara. Bom, fiquem com Deus Guizão. vocês, se preparem que em breve vão ter mais lives e fiquem de E olho faz uma pose pra gente nos fazer a feed thumb aí. do YouTube. E aí vocês ficam de olho aí no feed que a gente vai soltando ao decorrer da semana quais são os temas das próximas lives. Tudo bem? Valeu, Show. André. Guizão, desculpa atrapalhar, desculpa dar umas cortadas em você às vezes. Não, é nóis. É ao vivo dá isso. 30 segundos. Vamos lá. Falou para Ele sabe todos, fazer ao vivo. abraço. O vídeo vai ficar no IGTV, então vocês podem assistir depois também. Falou, Abraços. saindo aqui.